Olá, estamos iniciando mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Fiscalização Pública que você conhece bem. É um espaço aberto para você saber do trabalho desenvolvido pelo seu vereador e também pelos demais vereadores da cidade de Taubaté. Hoje nós temos o prazer de receber aqui na nossa bancada o vereador Noilton Ramos, no seu segundo mandato. Ele que foi eleito pelo PSD. Vereador, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na bancada da TV Câmara. Prazer, Miguel, estar de volta aqui para trazermos algumas informações para a população. E sempre é importante esse momento, né, essa oportunidade que temos, porque podemos detalhar um pouco mais aquilo que nós estamos aí desenvolvendo. Já visto que às vezes, como eu falei, né, Miguel, agora há pouco, no calor do debate ali das sessões, os tempos às vezes não nos permite dialogar um pouco mais sobre o assunto, e aqui nós temos essa oportunidade, muito bom. É um prazer estar com aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando aí pelo canal legislativo da TV Câmara de Taubaté. Vereador, 2 meses de interdição da rodoviária nova. É o caos instalado lá naquele terminal. Tem um vídeo que eu queria passar para que o nosso telespectador acompanhasse, e depois eu quero saber do senhor os inúmeros requerimentos que o senhor encaminhou para a Prefeitura pedindo uma solução o quanto antes para aquele imbróglio que está tendo lá na rodoviária nova. Vamos ao vídeo. Boa noite, Gianda. Boa noite a todos. Como você mesma disse, o secretário topou vir até nós para responder as principais dúvidas sobre essa questão da interdição da rodoviária nova de Taubaté. Estou ao lado do Alexandre Magno. Secretário, boa noite. Se é cobrada a taxa de embarque na rodoviária, por que esse dinheiro até hoje não foi utilizado na manutenção do local? Na realidade, esse recurso é todo destinado ao fluxo de caixa da própria Prefeitura. E o recurso vai para todas as pastas, não há uma destinação específica para a rodoviária, né? Nós tínhamos um plano de terceirização que a gente está estudando ainda, o projeto de revitalização. Então, esse dinheiro vai para a Secretaria de Finanças e lá ele é destinado para diversas pastas, não especificamente para a rodoviária nova. Bem, o problema é o fluxo de caixa, pelo que eu entendi ali, não é, vereador? Perfeitamente. Então, Miguel, se esta taxa de embarque ela é arrecadada para a manutenção e para o funcionamento da rodoviária, é isso que me chamou a atenção. O secretário ele foi muito transparente naquilo que ele, na sua entrevista ali para a TV. Então, é arrecadado o recurso que é para ser utilizado na rodoviária. E a utilização desse recurso, ele não é utilizado na rodoviária, ele vai para o fluxo de caixa. Automaticamente, Miguel, esse recurso indo para o fluxo de caixa, aí o fluxo de caixa junta com outros recursos ali da Prefeitura, aí vai atender a demanda da cidade de forma geral. Então, no meu entendimento, isso no mínimo é um pouco assim... Não vou dizer, poderia dizer irresponsável, mas não vamos dizer irresponsável. Eu vou dizer um pouco bagunçado. O senhor fez um requerimento, até pegando um gancho, Sim. pedindo exatamente a elucidação dessa arrecadação. Então, daí eu obtive a resposta, inclusive, Miguel, do que o investimento, né, dos recursos. Aí ele fala aqui o seguinte: ainda segundo aquela chefia, a chefia lá no caso, para onde nós encaminhamos a solicitação, foram realizadas ações dentro do terminal rodoviário no ano de 2014. Aí coloca como sistema de monitoramento com 6 câmeras. Não é essas câmeras do COI, não. Tá? 6 câmeras. Que são essas câmeras que o pessoal usa aí em segurança de condomínio, essas coisas. Tipo residencial. Isso, exato. A mesma, 6 câmeras. Colocação de holofotes, no total de 4. Tá? Na área do estacionamento, pintura interna, pintura de guarita, iluminação interna. Poxa, iluminação interna, isso daí, em todos os ambientes que tem iluminação, você faz aqui coloca iluminação, mas foi troca de lâmpadas. Troca dos pisos, troca de piso das 28 plataformas e reparo na parte hidráulica dos banheiros. Eu tenho as fotos, os registros da parte hidráulica dos banheiros do terminal rodoviário. Gente, é assustador. Então,
E eu recebi também, o relatório, Miguel. Não sei se tem como mostrar. Se tivesse, seria bacana. Antes de fazer, quando eu fiz a solicitação, eu fiz um cálculo imaginário, porque eu fui lá na rodoviária para ver... O relatório é esse que está na mão do Esse aqui são os valores. Vira ali para nossa Se tiver como... vamos não sei se é possível. Uma elucidada nisso. Se tiver jeito... Tá. Não dá, né? Tudo bem. Então, quando eu fiz o requerimento, eu falei na tribuna, e pelos meus cálculos, porque eu fui na rodoviária ver os valores, Miguel, das taxas que é paga, eu vi pelo movimento, tudo. Eu imaginei, calculei, falei, bom, pelo menos em média R$1 milhão no ano das taxas de embarque dos usuários da rodoviária. E para minha surpresa, o valor eu chutei bem para baixo, o meu cálculo foi bem abaixo. R$1.340.997,51. Isto no ano de 2014. Para o quê? Para 6 câmeras, colocação de holofotes no total de 4 na área do estacionamento, pintura interna, que infelizmente todos nós sabemos que a pintura que o poder público usa, a tinta que o poder público é uma tinta barata, então quer dizer, tem que estar pintando toda hora, porque é uma tinta muito fraca. Pintura de guarita, então quer dizer, com uma latinha de um galão 3,6, aquela guaritinha de frente ali, você faz a pintura, pode pintar toda semana ali, que não vai gastar 100 conto no ano. Iluminação interna, ou seja, para R$1.340.000, que é um recurso destinado para o terminal rodoviário, isso no ano de 2014. Não estou falando nos outros anos. Tá? Nós já estamos no mês 4, então a média aqui de 120 e poucos mil reais por mês, então, quer dizer, mais 600 mil reais. Então, acredito só no governo do Ortiz Júnior, já foram aí perto de 4 milhões de reais que foi arrecadado para... Vereador, só em cima do que o senhor está dizendo, além de pagar a passagem, sim, você tem uma tarifa a título de manutenção e conservação do local. Não, E as pessoas que são permissionárias lá também, que têm o comércio, também têm que dar um tributo. O estacionamento também é pago, não é gratuito. A utilização dos sanitários também é pago. Né? O comerciante que está ali também paga uma taxa, paga o aluguel da locação. Exato. Então, ou seja, nós estamos cobrando, não é só esse vereador, diga-se de passagem, outros vereadores também. Inclusive, eu tenho umas fotos, que pena que não deu para a gente colocar essas fotos hoje aqui, para que vocês pudessem tomar conhecimento com mais detalhes. Inclusive, eu descobri lá, Miguel, um jardim suspenso. Aí eu lembrei do jardim da época de Salomão. Olha, eu acho que nem na época de Salomão tinha um jardim tão bonito, porque um jardim suspenso, nas telhas em cima, eu tenho bastante foto lá, tem um jardim do acúmulo de água. Porque aquelas plantas que estão ali, porque aquelas telhas enormes, sem caimento, então vai acumulando água. Aí um funcionário chegou a falar para mim que tinha uma árvore que eles cortaram em cima do telhado, Miguel. Nossa. Agora, pensa aí os senhores, imagina comigo, todos nós sabemos que uma reforma, ela é muito mais cara do que a construção e do que também uma manutenção. Todos nós sabemos que se você mantém ali o mínimo de manutenção para que aquele espaço possa estar conservado, limpo, arrumado e bem cuidado, não fica tão caro. Mas, infelizmente, o abandono... 30 anos abandonado. Olha, isso, né? Inclusive, diz que a rodoviária nova, que de nova não tem nada. Então, eu não sei se foram os 30 anos aí, eu não tenho informação se foram os 30 anos arrecadados, mas sempre nós pagamos taxas. Ela foi construída na época de Valdomiro, né? Então, se nós pagamos sempre ali as taxas de embarque, então vamos dizer que sejam os 30 anos. Né? Então você atualiza o dinheiro, R$1,5 milhão de reais praticamente por ano. 30 anos daria 45 milhões. Agora eu te pergunto, Miguel, ou você pergunta para mim, ou vamos perguntar para a população. Pergunto eu ao senhor. Então pergunta. Olha, Miguel, como que vamos fazer agora
para reformar o terminal rodoviário. Eu estava fazendo ali os meus cálculos do tamanho que é. Ele tem 50 metros de telhado, 50 metros por 400 metros de comprimento. É muita coisa. 50 metros, se não estou equivocado, acho que é 50 metros. E são dezenas de telhas condenadas. Ou seja, eu tenho informação já que não chegou para nós ainda, e não sei onde está esse laudo, mas eu estou sabendo também que toda a estrutura, digo toda a estrutura, não as bases, mas a cobertura, já foi condenado. O laudo técnico já condenou. Então, ou seja, realmente terá que ser feita uma grande reforma. Agora eu te pergunto, ou você pergunta para mim, como que nós vamos fazer se a prefeitura fala que não tem recurso, Miguel? Como que será feito o pagamento? Quando que ficará pronto a reforma do terminal rodoviário? Aquele monstro que é aquela rodoviária, que é inutilizado praticamente, porque ali, pelo que eu tenho informação, uma determinada empresa usa quase tudo, a prefeitura fica com alguns espaços. Então fica aquele elefante branco, inutilizado, jogado às traças. Poderia ali, se tivesse sendo feitas as devidas manutenções, explorado bem o espaço daquela rodoviária, poderia ser útil para muitas coisas. Bom, sem dizer agora, porque eu tenho tido a curiosidade de estar lá, conversando ali com pessoas que trabalham, com taxistas, né? Então aí são várias as sugestões que acabam chegando de um, de outro, sem falar do que poderá ser feito, mas infelizmente o que está ocorrendo hoje são 2 meses e... 2 meses e meio. 2 meses e meio. E o usuário sofrendo. E as telhas todas ali com os ferros na parte de baixo exposta. E esse período de feriados, inclusive, né, vereador? Pois feriados prolongados. Feriados prolongados. Então, aí eu vejo lá o camarada que tem o ganha-pão ali, tem o seu comércio, ele tendo que colocar dentro de caixa de isopor, a água, refrigerante, colocar dentro ali de caixinhas o salgadinho para poder ir até lá perto lá do usuário, do passageiro, porque ele continua utilizando, para poder vender ali de forma precária. Improvisada. A questão é o seguinte, vereador, será que eles continuam pagando a taxa de permissionário? Cadê a vigilância sanitária? Porque o usuário continua pagando a taxa de embarque. Então, inclusive, eu já fiz um documento também, sugerindo ao senhor prefeito que tivesse o bom senso, Miguel, e que pudesse ceder um pouquinho, quem sabe, não pensar naquele puxadinho que estão fazendo ali para o estacionamento, dizer que vai colocar uma cobertura, não sei de que jeito, deve ser de lona, de circo. Aí eles estão fazendo também ali uns puxadinhos com alvenaria, com essas madeiras de construção, fechando ali para poder colocar o pessoal, os comerciantes, poder trabalharem. Então, eu fiz um documento solicitando ao prefeito que pensasse na possibilidade, ali próximo à rodoviária, nós temos os SEDES. E tem um espaço dos SEDES que não está sendo utilizado. E os SEDES têm acesso de 2 pistas, né, tem bastante espaço para estacionamento, vaga. Então, se for fazer algo provisório, que o prefeito avaliasse a possibilidade de levar uma estrutura melhor lá para os SEDES, sem atrapalhar o uso da escola, para que pudesse, então, ali colocar, enquanto estivesse sendo feita a reforma, porque eu não vou ser profeta de forma alguma, mas eu tenho por mim, Miguel, olha, eu quero queimar a minha língua, eu tenho por mim que aquela reforma não fique menos de 3 ou 4 anos para ser feita. Eu quero que o senhor detalhe mais a respeito da reforma da rodoviária nova, dita nova, né? Que já vai para 3 meses interditada, mas no próximo bloco aqui no Fiscalização Pública. Até já.